Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa mais um Camarote 21, a sua revista semanal sobre a cena cultural e artística da Europa. Nós estamos nos estúdios da DW, na Alemanha, e esses são os temas de hoje. Protestos antirracismo e as estátuas que caíram na Europa. Tem um papo com Cat Knapp, compositora argentina que participa da série Nada Ortodoxa. E as imagens de Stefan Forster, especializado em fotografia aérea. George Floyd, 46 anos, negro, morreu no dia 25 de maio, vítima de violência policial nos Estados Unidos, após ser sufocado por mais de 8 minutos. Um fato que se torna ainda mais trágico por não se tratar de um episódio isolado. Há anos, o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, em português, protesta contra o racismo sistêmico do país, particularmente contra o perfilamento racial e a violência sem justificativa usada contra a população negra. A morte revoltante de George Floyd trouxe novo impulso ao movimento, que cruzou fronteiras. Em diversas metrópoles europeias, manifestantes derrubaram ou picharam estátuas de antigos escravagistas, um gesto simbólico que repercutiu na gestão pública. Prefeituras como a de Londres, por exemplo, já anunciaram a formação de comitês para analisar e remover qualquer monumento público que homenageie o passado colonialista. É claro que isso ainda está muito longe de ser uma reparação histórica, mas pode ser um pequeno passo. A morte de George Floyd, sufocado por um policial nos Estados Unidos, desencadeou protestos ao redor do mundo contra o racismo. E em meio aos atos antirracistas, surgem diversos questionamentos sobre estátuas de figuras ligadas ao colonialismo e à escravidão. Figuras como Leopoldo II e Cecil John Rhodes representam um momento histórico ao qual muitas comunidades se opuseram. Não é um protesto isolado contra uma figura em particular. As populações que foram escravizadas, colonizadas, certamente eram contra a colonização e a escravidão. Não se trata de dar uma nova narrativa à história. O que pedimos é uma representação equitativa da história, até agora controlada por pessoas que têm mais acesso à riqueza, à influência e ao poder. O que estamos dizendo é que a história deve representar todos nós. Porque representatividade importa sim, assim como a escolha de ícones e monumentos públicos que simbolizam valores e estabelecem referências. Uma obviedade que os protestos antirracistas não permitem mais ignorar, felizmente, com efeito. Na Bélgica, a estátua do antigo rei Leopoldo II foi removida pelas autoridades da Antuérpia, após ser manchada de tinta por manifestantes. Leopoldo II, que governou a Bélgica por 4 décadas, na segunda metade do século XIX e início do século XX, foi o grande responsável pelo colonialismo belga, liderando a exploração brutal do que hoje forma a República Democrática do Congo. Segundo historiadores, ele teria causado a morte de cerca de 10 milhões de congoleses. De acordo com a prefeitura da Antuérpia, depois de restaurada, a estátua integrará o acervo de um museu da cidade. Já na Inglaterra, os monumentos questionáveis vêm tendo outro fim. Em Bristol, a estátua do colonizador Edward Colston foi derrubada por manifestantes e lançada ao rio da cidade. No século XIX, Colston era considerado um grande benfeitor da cidade por ter investido sua fortuna na economia local. Fortuna essa, porém, vinda do comércio de escravos no século XVII. Em Londres, a estátua do comerciante de escravos Robert Milligan foi removida do pedestal diante de um museu da capital britânica. Milligan foi proprietário de escravos e plantações nas Índias Ocidentais nos séculos XVIII e XIX. A estátua dele estava no local desde o início dos anos 1800. No impulso dos protestos, o prefeito de Londres anunciou que a prefeitura criará uma comissão para analisar e remover monumentos relacionados à escravidão das ruas e parques da cidade. Não devemos homenagear, comemorar nem celebrar como ícones pessoas que foram escravistas, donas de plantações. O que devemos fazer é garantir que as ruas de Londres, o espaço público e as praças reflitam adequadamente a nossa diversidade. Um princípio que ecoa também em Oxford, onde os manifestantes pedem a retirada da estátua de Cecil Rhodes de uma das fachadas da universidade.
Durante a expansão colonial britânica, Cecil Rhodes foi primeiro-ministro da então Colônia do Cabo. Este protesto em particular e o pedido para que removam a estátua de Cecil John Rhodes são símbolos de um movimento global que não concorda com a iconografia colonial. Estamos nos desassociando dessas figuras, dessa narrativa e promovendo valores como educação, multiculturalismo e descolonização. Não se trata apenas da estátua de Cecil Rhodes, mas de estátuas e da iconografia colonial em todo o mundo. Uma iconografia que precisa ser reescrita, vozes que precisam ser ouvidas, até que o óbvio não precise mais ser dito. Yes, it will. God bless you, Florida. Os profissionais da área da saúde se tornaram os grandes super-heróis da vida real durante a pandemia de Covid-19. E para homenagear o trabalho daqueles que se colocam na linha de frente para salvar vidas, uma artista russa espalhou pequenas esculturas pelas ruas de Moscou. As obras de arte são feitas de argila no ateliê da artista. Ela é conhecida sob o pseudônimo de Vandalize, que prefere manter a identidade em segredo. A ideia surgiu na mesma época em que o famoso e misterioso artista de rua britânico Banksy fez uma imagem para homenagear os profissionais da saúde. Fiquei surpresa que o famoso Banksy tenha feito algo semelhante. Isso me deu mais força e a confiança de que estou fazendo a coisa certa. As primeiras 7 figuras de Vandalize foram logo removidas pela prefeitura da cidade, mas ela afirma que isso não a intimida. Eu costumo escolher as partes mais feias dos edifícios, onde alguma outra coisa já tinha sido colada antes. Eu não acho que seja vandalismo, é arte de verdade. E criatividade em alta no confinamento. Iniciativas artísticas desta quarentena pipocam pela internet. Para tentar reunir todas essas boas ideias em um só lugar, um trio de publicitários espanhóis lançou o projeto The Covid Art Museum, Museu de Arte do Covid. Qualquer um pode participar e é muito fácil. Basta ir até o perfil do projeto no Instagram e clicar no link da biografia. Você vai ser redirecionado para um documento online. É só preencher algumas perguntas básicas e dar algumas informações sobre você e sobre a sua obra de arte. Não é obrigatório responder a todas as questões. Aí é só carregar a foto ou vídeo que você quiser apresentar e indicar se aceita que o arquivo seja compartilhado pelo projeto. The Covid Art Museum reúne trabalhos sensacionais de diversas partes do mundo. Uma ótima oportunidade para despertar a veia artística que tem dentro de cada um de nós. O francês Pierre Bertolotti, mais conhecido como Scaf, é famoso pelo grafite 3D. Exatamente, não bastassem todos os desafios climáticos e logísticos de se fazer arte de rua, Scaf ainda tem uma técnica especial de ilusão de óptica. Confere aí. Grafite de efeito 3D com interatividade. O francês Scaf espalha não só ilusões de óptica, mas muito bom humor pelas ruas da França. O retoque final das obras é o próprio artista. Acho que as pessoas crescem muito rapidamente e perdem o seu lado criança. Tenho 38 anos e desenho prendedores de roupa, crocodilos gigantes. Esse é o meu lado infantil e não quero perder isso. É um tipo de síndrome de Peter Pan. Quero mostrar que não devemos desaprender a brincar. O local de trabalho de Pierre Bertolotti, conhecido como Scaf, é uma fábrica abandonada em algum lugar da França. Cada canto do prédio em ruínas o inspira.
Alors là, ce que je vais faire, c'est une espèce de... c'est pas une espèce, Hoje c'est vou fazer um pregador de roupa gigante pregando a parede. Donc voilà, il y a pas vraiment... Não há um significado profundo para isso, simplesmente acho engraçado. Je trouvais ça rigolo. Primeiro, ele projeta a imagem no computador. A técnica que ele usa se chama anamorfose, na qual as imagens só tomam a forma projetada se observadas de determinada perspectiva. Se você observar a pintura por outro ângulo, ela será desproporcional. Mas se observada realmente a partir do ponto pensado pelo artista, aí funciona. As linhas retas ficam retas, o que é paralelo fica paralelo, tudo gira em torno de um ponto específico. As fotos vão direto para o Instagram, que acaba se tornando um arquivo das obras do artista, já que elas geralmente duram apenas poucas semanas nas paredes úmidas. Os temas preferidos de Scaff são animais selvagens, personagens de quadrinhos e fantasia. Já a localização exata do seu QG, o francês mantém segredo. Tenho a sorte de morar no interior, entre cidades pequenas. Em grandes cidades, locais como esse são rapidamente destruídos, ocupados ou já estão cheios de grafite. Faço isso há 20 anos e comecei em lugares abandonados. Sempre gostei disso. Os grafites tridimensionais viraram a marca registrada do artista há 3 anos. Ele as espalha não apenas em lugares abandonados, mas também em espaços públicos ou para clientes particulares. As obras têm uma coisa em comum, nunca são feitas com muita seriedade. E daí que vem também o nome artístico Scaff. Scaff, super connerie à faire, grandes besteiras para se fazer. Esse é o significado do anagrama. Eu não acho necessariamente engraçado, mas legal se os outros acham. Se eu fizer alguém sorrir, já me sinto um vencedor. Etapas finais do prendedor de roupa gigante. Cada sombra é importante para o efeito tridimensional. Grafite pronto, é hora da performance final de Scaff para completar a obra de arte. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo, a gente já volta. Camarote 21 de volta aqui nos estúdios da DW, na Alemanha, e a gente abre esse segundo bloco falando da série Nada Ortodoxa, da Netflix. Uma produção dirigida pela alemã Maria Schrader, com um enredo que se passa em Nova York e Berlim. Pois uma das cenas marcantes da série é o momento em que a personagem Esti, que está fugindo de uma vida como judia ultra-ortodoxa nos Estados Unidos, frequenta a cena noturna berlinense pela primeira vez. Um episódio embalado pelo som da compositora argentina Catnap, que vive em Berlim e conversou com a gente. Em uma das cenas da série Nada Ortodoxa, a personagem principal, Esti, que até então vivia em uma comunidade judaica ultra-ortodoxa de Nova York, vivencia a vida noturna de Berlim pela primeira vez. No palco, a cantora e produtora argentina Catnap. A artista mora na capital alemã desde 2015. É esquisito me assistir na Netflix, muito estranho. É legal porque me sinto agradecida, sinto que fiz algo interessante, mas ao mesmo tempo é tão estranho. Catnap é o nome artístico de Amparo Battaglia. Ela que é instrumentista, produtora e a intérprete da música tocada na cena do clube berlinense em Nada Ortodoxa. Desde o início da sua carreira, em 2010, ela já lançou 4 álbuns que transitam entre diferentes ritmos e gêneros musicais. Não faço ideia de como classificar o tipo de música que faço. É uma mistura de pop com um toque sombrio e a música eletrônica pesada. Com relação ao significado das músicas, a mensagem é sempre muito pessoal, muito profunda e de fundo emocional. Então, se você colocar tudo isso num vidro e misturar, essa é a minha música. A aparição na série da Netflix foi uma surpresa para a artista.
Ela não esperava um salto do mundo da música underground berlinense para uma produção internacional de streaming transmitida no mundo todo. Eles não estavam procurando ninguém específico para aquela cena, para o meu papel. Uma vez eu estava tocando no Clube Berghain e eu acho que um amigo da diretora estava lá. Ele gostou da minha performance e mostrou para Maria Schrader, que dirigiu a série, e acabaram entrando em contato comigo. As filmagens foram super legais. Fazia calor, acho que foi o dia mais quente do verão de 2019. Estávamos dentro de um clube sem ventilador, sem ar-condicionado, sem nada. Mas isso ajudou a criar a energia e a atmosfera adequadas para o clube. Todo mundo estava suando de verdade e não era maquiagem. Foi muito divertido. Foi como fazer um show por 11 horas. Na trilha sonora da série, há outras composições de Catnap. A música Thunder destaca uma cena romântica central para o roteiro. Depois que a série Nada Ortodoxa foi ao ar, a composição se tornou uma das faixas mais pesquisadas no aplicativo Shazam. Eu acho que essa música foi muito bem usada na cena. Fez algumas pessoas chorarem. E é isso que eu quero, fazer as pessoas se emocionarem de uma maneira positiva. Acho que é a primeira vez que uma das minhas músicas é usada de uma maneira tão apropriada ou de um jeito que eu gostasse tanto. Depois de muitos anos trabalhando na Argentina e se apresentando ao redor do mundo, Catnap decidiu começar uma vida nova longe de casa. Para dar um novo passo na carreira musical, ela se mudou para Berlim em 2015, onde começou do zero. Para mim, Berlim é um lugar onde eu consigo me desenvolver como artista. Na Argentina já é difícil sobreviver, ganhar a vida com qualquer coisa. E fica mais difícil ainda se você é uma artista que faz uma música não tão convencional. De lá para cá, Catnap viajou o mundo como artista solo e dividiu o palco com nomes importantes da música eletrônica, como com a dupla alemã Modeselektor, em um festival em Amsterdã em 2019. No mesmo ano, ela se apresentou no Festival Sonar, em Barcelona. E no Festival 3HD, em Berlim. Mesmo com um estilo próprio, Catnap está aberta a todo tipo de música. Às vezes me perguntam qual música tenho vergonha de ouvir. Eu não tenho vergonha das músicas que eu gosto de escutar, das coisas que eu gosto. As pessoas falam, não diga isso, não conte que você ouve Juan Luis Guerra ou Pérez Prado em casa. Mas por que não? É incrível e eu sou uma pessoa feliz por ouvir essas músicas. Com o cancelamento de shows e eventos devido à pandemia de Covid-19, a artista tem se dedicado à produção de novas músicas, além de descansar da rotina normalmente cheia de compromissos. Toda essa situação foi meio que um estranho favor que a vida fez para mim. No ano passado, fiz uma turnê intensiva durante o ano todo e fiquei realmente exausta. Acho que não teria feito essa pausa se a situação não tivesse me forçado a isso. Foi uma oportunidade para descansar. Eu realmente estava precisando disso. Catnap acaba de lançar o álbum Damage. E participar da trilha sonora da série Nada Ortodoxa deu à artista ainda mais visibilidade internacional. Como tudo em tempos de Covid-19, fazer e desfrutar da arte neste novo normal também tem seus desafios. Mas em tempos de distanciamento social, uma linguagem artística, pelo menos, parece ter certa vantagem: a fotografia aérea. Stefan Forster é especializado em imagens de natureza feitas com drone.
Nesse caso, a distância não parece ser um problema. Eternizar a beleza de paisagens naturais. Esse é o objetivo do fotógrafo e cinegrafista Stephen Foster. Com as minhas imagens, tento mostrar às pessoas como era o mundo antes do ser humano e como será depois. Aliás, como deveria ficar mesmo depois da influência humana. Para mim é muito importante poder mostrar uma natureza completamente imparcial. Aurora boreal no sul da Groenlândia. Flamingos após uma tempestade no Chile. Stephen passa cerca de 7 meses do ano viajando pelo mundo para fotografar. Se a luz não corresponde às expectativas, ele repete a viagem. Quando as pessoas me perguntam como fazer uma bela fotografia de paisagem, a resposta é sempre a mesma. Quanto mais vezes você vai a um lugar, melhor o conhece e maior a chance de conseguir um belo registro da paisagem. Stephen mora na cidade de Vir, leste da Suíça. Estar em contato direto com a natureza é a grande paixão do fotógrafo desde criança. Acho que todo mundo tem um lugar onde se sente completamente feliz. Para mim, esse lugar começa quando saio pela porta e posso ir para a floresta. Em algum momento, a floresta passou a ser a Islândia. Eu andei muito por lá quando tinha 18 anos. Levava só a câmera mesmo para depois ter recordações do lugar. O trabalho com fotografia surgiu assim, como um subproduto do meu amor pela natureza. O fotógrafo busca retratar a beleza do mundo da forma mais pura possível. Apesar de às vezes usar lentes com filtros e ajustar as fotos na edição, ele não altera as cores da imagem. Seja nas montanhas rochosas do Canadá ou nas paisagens inóspitas da Islândia, o extremo norte é um dos lugares preferidos de Stephen. Ele até dedicou um livro inteiro às Ilhas do Norte, imagens de mais de 80 viagens à Groenlândia, Noruega, Ilhas Faroe e Islândia. Das 600 mil fotografias, ele selecionou 160. Para mim, essa é a parte não tão legal do trabalho. A parte legal é estar do lado de fora, sempre foi assim. Mas lido com a pós-produção de forma bem fria. Tranco a porta do meu escritório, coloco o celular no modo avião e vejo foto por foto. Não fico avaliando uma foto por muito tempo. Se a imagem não me chama a atenção logo de cara, ela é descartada. Atualmente, 40% das imagens de Stephen são feitas com drone. Além de conseguir belas imagens, a fotografia aérea também evita que vestígios humanos sejam deixados nos locais, como no musgo islandês. Muitos desses líquens e musgos precisam de décadas, se não séculos, para crescer. E é claro que eu destruiria tudo se caminhasse por lá com meus 90 quilos e minhas botas de trilha. O fotógrafo tem consciência de que muitos lugares já sofreram a influência humana e estão em risco. Com as imagens, Stephen busca despertar diferentes tipos de emoções. Não é para despertar um sentimento apenas positivo, mas também certa tristeza. Porque tudo é efêmero e a natureza nos mostra isso muito bem.
Stefan Forster descobre com frequência áreas intocadas pelo ser humano. Para evitar atrair turistas, ele mantém a localização exata em segredo. Porque tão importante quanto mostrar a beleza do nosso planeta é a necessidade de protegê-lo. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Muito obrigada pela companhia. Quem quiser rever algum vídeo, o programa já está online na nossa página e no YouTube da DW Brasil. É só acessar a playlist do programa. Na semana que vem a gente volta com mais arte e cultura aqui dessa Europa que vai ensaiando uma vida pós-pandemia. Um beijo e até lá!